especialmente a todos vocês que nos acompanham nessa tarde de hoje, que nos acompanham nesse ambiente virtual. Quero aqui agradecer as instituições que nos propiciaram esse ambiente virtual, a divulgação, Secov, a Elo, Cebic. E, para mim, eu quero deixar aqui registrado que é uma alegria, uma satisfação, um prazer fazer parte de um debate ao lado de pessoas que eu tenho como referência, pessoas do maior respeito, professor Dr. Edson Milaré, referência nossa no direito ambiental, autor de livro de consulta obrigatória de todos nós que trabalhamos na área do direito ambiental. Então, é uma satisfação, uma alegria, um prazer muito grande falar, participar desse evento ao lado do Dr. Edson. Marcos e Vanusa, dois brilhantes advogados atuantes da área do direito ambiental, sempre combativos, atentos às novidades, às questões legais, fortes nas suas opiniões e na construção de suas opiniões, acima de tudo. E o Dr. Marcelo Terra, que também dispensa qualquer apresentação, é um advogado referência na área do direito imobiliário. Portanto, para mim, é uma satisfação, uma honra muito grande participar desse evento. Com relação à Resolução 303, que basicamente trata de restingas e dos mangues, a minha posição ela é, de certa forma, bastante conhecida, na exata medida em que eu tenho participado de muitos eventos e tenho falado nos quatro cantos a minha posição, e já escrevi sobre isso também num artigo recentemente publicado pelo site Migalhas. Para aqueles que não são da área jurídica, o site Migalhas é um site bastante conhecido da área do direito, não é? E nesse artigo eu apontei as 7 principais razões de que eu entendo pela ilegalidade ou inconstitucionalidade da resolução CONAMA. E depois de escrever esses 7 requisitos ou 7 questões que eu entendo, eu hoje talvez aumentaria para 8, 9 ou 10 requisitos de que me fazem acreditar, e respeito opiniões em contrário, claro, mas me fazem ter absoluta convicção de que essa resolução 303 ela é absolutamente inconstitucional, ela é absolutamente ilegal, como já foi dito aqui pelos que me antecederam. Ela é inconstitucional e ilegal na exata medida em que ela fere o princípio da legalidade, ela trata de assunto que deveria ter sido tratado por lei e não por resolução. E aí eu peço licença e agora me dirijo mais especificamente àqueles que não são da área do direito, que estão nos acompanhando nesse momento e que certamente irão assistir esse nosso evento, que vai ficar disponível na rede mundial de computadores, não é? Aqueles que não são da área do direito, mas têm alguma ligação com a área do direito ambiental. Resolução, ela não pode tratar de assuntos de lei. Resolução não cria tributos. Resolução não pode criar um imposto que, a partir do mês que vem, será cobrado imposto sobre grandes fortunas. Resolução não cria tributo. Resolução não cria crime. Resolução não pode falar que, a partir de amanhã, quem consumir, ou quem produzir, ou quem revender produtos com algum elemento geneticamente modificado está praticando crime. Resolução não cria tributo, não cria crime. Resolução não cria APP. É muito simples. Não cabe à resolução criar assuntos de lei. E eu digo para os meus alunos, e sempre disse, e já escrevi sobre isso também, nunca disse, e nem nunca direi, que o CONAMA não tem competência regulamentar. O CONAMA tem competência regulamentar. O CONAMA tem competência para criar normas técnicas, padrões técnicos. Na área do direito, especialmente do direito ambiental, nós necessitamos de um conhecimento específico da área do direito, da lei, do que diz a Constituição. Mas nós, invariavelmente, precisamos de auxílios técnicos para dizer se aquela vegetação é X ou é Y. Então, tudo em cima, e isso vai se justificar alguns minutos à frente, que eu vou dizer aos senhores, mas tudo gira em torno de questões técnicas, jurídicas e técnicas não jurídicas. Esse é o ponto. E essa resolução peca nesse aspecto. Uma resolução não cria crime, uma resolução não cria tributo, uma resolução não cria APP. O que essa resolução fez foi criar, como a Vanusa nos disse, uma APP a metro. E por que 300 metros? Até dia desses, e tomo a liberdade, peço licença e não quero ofender a ninguém, mas
Por que não 303 metros, então? Porque daí ficava combinando já com o número da resolução. Porque não tem um critério técnico para se estabelecer 300 metros. E olha, que fique aqui gravado, e todos aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que ainda vão assistir, ninguém aqui nessa mesa, nesse ambiente virtual, e nem fora dele, em qualquer lugar, em sã consciência, vai advogar com relação a qualquer flexibilização, com qualquer ilegalidade, com qualquer falta de respeito ou de tutela ou de salvaguarda ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, preservado para as presentes e futuras gerações, como diz o artigo 225 da Constituição. Ninguém. O que se advoga, o que se pede, e o motivo do nosso encontro, é de que se respeite o ordenamento jurídico, de que se respeite a regra. Resolução não cria lei. Resolução do CONAMA, ele tem poder para normas técnicas e padrões. Olha só como é sintomático. O Código Florestal de 65 e o Código Florestal de 2012 estabeleceu a metragem de APP dos cursos d'água. Não foi por resolução que lá consta os 30 metros, os 50 metros, os 100 metros, 200 metros ou 500 metros. Foi por lei. A resolução não poderia fazer isso. A resolução errou. Avançou em terreno que não é dela. Aí consiste a ilegalidade. E vamos sair um pouquinho agora do ambiente, do direito ambiental. Se nós permitirmos uma situação dessa, nós podemos criar outros problemas em outras áreas do direito. Como eu disse agora há pouco, uma resolução criando um crime, uma resolução criando um tributo. Eu não estou falando só em relação à questão ambiental. Nós temos que respeitar a lei posta, o ordenamento jurídico. E não há qualquer tipo de desproteção, como o professor Edis disse. Está lá no código, sempre teve, nunca saiu de lá a proteção. Então, a resolução é ilegal e é inconstitucional. E mais, senhores. Essa resolução trouxe uma discussão que não deveria ser colocada à mesa. Foi uma discussão politizada, com ideologia, com todo tipo de subjetivismo, solipsismo. A boa política, a boa ideologia não faz mal a ninguém, mas a política ruim, a política direcionada, a ideologia que foge do ordenamento jurídico não faz bem para ninguém. Então, como o professor Edis trouxe, as informações que estão sendo ventiladas, os mangues nunca deixaram de ser protegidos, em nenhum momento, nem tampouco as restingas. Está no código, basta ler. Chegou-se ao absurdo de, numa matéria, alegar que na Indonésia, se tivesse as restingas e não tivesse os bangalôs dos hotéis, o impacto do tsunami teria sido menor. É algo inconcebível. Algumas pessoas que têm muito reconhecimento na área ambiental, pessoas que não são do direito, mas são reconhecidamente da área do meio ambiente, sempre dizendo, acabou a proteção dos mangues. Não acabou. Da restinga não acabou a proteção, nunca tiveram desprotegido. Então é contra esse estado de coisas, e mais uma vez, ninguém aqui advoga a flexibilização, o ataque, o não respeito ao meio ambiente, a lei ambiental, nada disso. A gente só quer que cumpra o que está escrito na regra. O que é certo, é certo. E nunca houve, não houve, com a revogação da Resolução 303, não houve falta de proteção de mangues e de restingas. Muito bem, agora, mais uma vez, eu me direciono mais ainda aqueles que não são da área do direito, porque para nós, muitos desses conceitos são do nosso dia a dia, né? Faz parte do nosso vocabulário. Mas a área de preservação permanente, ela é de uma importância tão grande que ela recebe esse nome, área de preservação permanente. Ela é de tamanha especialidade que ela tem uma regra especial, uma regra permanente. Ela recebe uma tutela específica na exata medida em que ela é uma área especial, na exata medida em que ela tem uma função especial. E essa função tem que ser respeitada. Toda e qualquer área de preservação permanente existente e prevista no Código, ela tem pelo menos uma função ambiental ou ecológica, mas ela tem uma função exclusiva.
Cada tipo de APP tem uma função exclusiva que é dela e de mais ninguém. A função exclusiva das margens de rio, das nascentes, qual é a função específica a caracterizar essa área como especial e uma área de proteção permanente? Eu pergunto. É a proteção dos recursos hídricos. E cabe a essa APP essa função. Os manguezais, qual é a função específica dos manguezais e das veredas? A proteção da biodiversidade. Qual é a função do topo de morro? Proteção do solo. Elas não se confundem. A área de preservação permanente, aqueles que estão nos escutando, ela é tão importante, ela é tão específica, ela merece essa proteção cuidadosa, que ela nem precisaria estar na lei. Certa feita, eu ouvi uma frase que foi muito interessante, a área de preservação permanente, a APP, ela é tão importante que eu consigo identificá-la com os olhos. Basta olhar que eu sei que ali é uma APP. Eu olho a borda, a calha de um rio, o entorno de uma nascente, eu sei que é importante, eu sei que é uma área especial. Mas, enfim, o direito existe para regulamentar as relações sociais, não é? E está aí regulamentando o que são as APPs. Muito bem. E qual é a função? E qual é a função das restingas? Já disse, das margens de rio, dos manguezais, do topo de morro, enfim, para não me alongar todas elas, e a resolução fala de mangues e restinga, qual é a função da restinga? A função da restinga são duas. Estabilizadora ou protetora de mangues e fixadora de dunas. Essa é a função da restinga. O topo de morro não pode ter essa função. Por isso que a restinga, nessa qualidade, tem essa função. A margem de rio não tem essa função. Como a margem de rio não tem como a restinga não tem a função da margem de rio. Então, a função da restinga, estabelecida por lei e tecnicamente, é estabilidade e proteção de mangue e fixadora de duna. Partindo desse pressuposto, senhores e senhoras, 300 metros não cabem para esse tipo de proteção. Porque eu posso ter alguma situação em que 300 metros é muito, em algumas situações 300 metros é pouco. Tecnicamente, 300 metros é nada. Não se mede uma função de uma restinga, fixadora de dunas ou estabilizador de mangues, com fita métrica. Tanto é verdade que tanto na resolução como no Código Florestal, tanto no de 65 como no de 2012, mangue não tem metro. É em toda a sua extensão, dada a sua importância. 300 metros, não há justificativa técnica para se criar uma área de preservação permanente. Mas a restinga não é importante? É importante. Muito importante, nessas duas funções. Mas, Rodrigo, e nas outras funções que possam existir pelo código? Como que ficaria? Simples. Ficaria a cargo do órgão competente ambiental durante o licenciamento ambiental, que vai identificar se ali tem ou não a determinada função a justificar aquela proteção especial. E não tem dessas funções especiais que são exclusivas, essa é a palavra que merece ser grifada, função exclusiva daquele tipo de APP, de área de preservação permanente. Se ele não tiver essa função específica, a restinga, ela é uma vegetação, a vegetação de restinga, ela é a mesma das demais fisionomias da Mata Atlântica. E, portanto, vai receber a proteção da lei da Mata Atlântica. Não existe ausência de proteção. Não existe ausência de proteção. Então, o que mais tem incomodado, pelo menos a mim, e peço licença aos que participam aqui desse nosso encontro, é a falta de coerência na palavra. Você pode concordar ou não concordar, mas que a proteção existe na lei, existe. E que, como muito bem o professor Edson Milaré disse, a retirada do mundo jurídico da Resolução 303 não deixou desguarnecido em nenhum momento esses ambientes. Então, é isso que eu gostaria que ficasse aqui, a minha contribuição
não é? Se você concorda ou não concorda, faz parte do jogo democrático, não é? Agora, nós temos que ter a hombridade de falar e ler o que está escrito na lei. E na lei está lá, proteção de mangues, proteção de restingas. É isso. Nada mais do que isso. Enfim, esse é meu posicionamento. Eu entendo que realmente ela é inconstitucional, ilegal por tudo isso que já foi dito. Sinto muito por essas discussões que fogem do que diz a regra. Isso é o que mais me incomoda, né? E me preocupa muito, e tenho certeza que, como a doutora Vanusa já abordou, o doutor Edson e vai ser certamente o doutor Marcelo, o que me incomoda muito é esse estado de coisas, de não se saber o passado, o presente e o futuro. Essa segurança necessária que, infelizmente, tem sido colocada num estado liquefeito. Então, é isso. E, mais uma vez, aqui, e já caminhando para o final, e mais uma vez, ninguém aqui entre nós, e eu escrevi isso, está no meu artigo, em nenhum momento ninguém advoga contra a tutela do meio ambiente. Ninguém sã consciência. Ninguém orienta o seu cliente a fazer coisa errada, a fazer coisa que não está na lei. Não tem cabimento uma coisa, nem como profissional, nem como cidadão. Não é? Agora, tem que respeitar o que está escrito na regra. E a regra é essa que está sendo discutida aqui, que está sendo dita. Resolução não cria crime, resolução não cria tributo, resolução não cria APP. Essa é a mensagem. E não há essa desproteção por muitos dita. Eu quero agradecer mais uma vez a todos os senhores que pacientemente estão aqui nos escutando. Quero agradecer aos meus companheiros de mesa, são referências, é uma alegria muito grande. E quero agradecer mais uma vez a organização e a todos os senhores pela atenção. O meu muito obrigado.